Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Moroni, capítulo 8, versículos 7, 8 e o 9. Na verdade, nós vamos se concentrar dentro do versículo 8, porque é a voz do Senhor, é a revelação. Todos os demais versículos aqui, nós podemos observar que é uma explicação de Mórmon dizendo por que não se deve batizar criancinhas. No versículo 7 aqui, por exemplo, ele fala que assim que ele soube que estava acontecendo o batismo de criancinhas, ele inquiriu ao Senhor sobre esse assunto, tá bom? Interessante notar aqui que Mórmon, dentro do livro de Moroni aqui, ele não usa essa palavra criancinha a não ser para falar do batismo. Por que que isso é importante? Por exemplo, aqui no capítulo 8 é usada a palavra criancinhas 15 vezes dentro do texto, tá bom? E em outras ocasiões, Mórmon usa, né, quando ele está resumindo os outros registros, ele fala que crianças pegaram em armas de guerra, né? Todos que eram capazes de pegar em armas de guerra, até crianças. Mas ele não usa a palavra que criancinhas pegaram em arma de guerra. Qual que é a diferença, né? Bom, a palavra criancinha, ela é diminutivo de criança. Então, eu acredito que quando ele está falando aqui de batismo de criancinhas, a qual é abominável, que o Senhor não aceita, é batismo de bebês, tá bom? Então, dentro do livro aqui eu fiz uma pesquisa e eu acabei fazendo esse raciocínio aqui, tá bom? Da palavra criancinhas aqui, então significa bebês. Na igreja, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós batizamos criança a partir dos 8 anos de idade, tá bom? Ela já tem uma concepção melhor de que está fazendo um convênio com Deus, iniciando o convênio do batismo ali com o Senhor, tá bom? Então é a partir dos 8 anos de idade. Mas aqui, Mórmon, ele não fala sobre batismo de criança, ele está falando de batismo de criancinhas, e conforme eu falei, para mim é significativo, porque eu entendi no texto que ele está falando de bebês. No versículo 7 aqui, Moroni, capítulo 8, versículo 7, ele inquire ao Senhor, e aí então a voz do Senhor vem a ele aqui no versículo 8, que é o versículo que nós vamos nos concentrar. Bom, o versículo 9, né, ele coloca lá as últimas palavras, que assim veio a palavra do Senhor a ele, né, e então ele começa a explicar. Então a gente vai se concentrar aqui no versículo 8. Só lembrando, né, que ele inquiriu ao Senhor sobre revelação, mas todos nós podemos receber revelações, né, por meio de sonho, por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, e de várias maneiras. Inclusive, uma maneira de recebermos revelação que é bem comum na igreja é por meio dos seus servos autorizados, tá bom? Os servos autorizados do Senhor, eles têm permissão de receber revelações para nós. Né? Um exemplo disso é o profeta. Profetas, apóstolos, eles recebem revelação para todo o seu povo ali, para o povo do Senhor. Então vamos lá, vamos nos concentrar aqui em Moroni, capítulo 8, versículo 8, que é exclusivamente a voz do Senhor aqui. Diz assim: ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Aqui, nós entendemos que no versículo anterior falou que ele recebeu essa revelação por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo torna-se um porta-voz, tá bom, do próprio Cristo. A gente vê aqui como se sendo Cristo falando. Isso acontece nas Escrituras, tá bom? Como Isaías falando como se fosse o próprio Senhor, né? Como lá em Apocalipse, né, um anjo aparece a João e fala como se fosse o próprio Cristo falando. João até fica confuso ali e quer adorar, né, aquele anjo. Aí o anjo fala: não, eu sou vosso conservo, eu sou como você, um servo. Eu não sou, adorai, pois, ao Senhor. Então, algumas vezes na Escritura, essas pessoas autorizadas, ou seres celestiais, eles têm permissão de falar como se fosse o próprio Deus. E aqui, no caso, é o Espírito Santo falando como se fosse o próprio Jesus Cristo. Então, assim veio a revelação a Mórmon, tá bom? Por meio do Espírito Santo dizendo essas palavras: ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor, teu Deus. Eis que eu vim ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs.
por serem incapazes de cometer pecado. Portanto, a maldição de Adão é delas removida. Bom, aqui ele está dando a explicação, né, que as criancinhas já são sãs, ele veio aos doentes, né, aos pecadores, e criancinhas são incapazes de pecar. Eu já expliquei esse versículo aqui. Então, eu voltei nesse versículo para explicar hoje, por quê? Porque foi pouco tempo para explicar da outra vez, e aqui ele fala sobre a maldição de Adão. Então, nós vamos se concentrar nessa parte aqui, tá bom? Inclusive, ele fala que a maldição de Adão é retirada das criancinhas, que elas já são salvas, tá bom? Então, ele diz aqui, e as criancinhas são sãs, por serem incapazes de pecar. Portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa, ou seja, por causa de Cristo, de modo que sobre elas não tem poder. Bom, então a maldição de Adão é que veio a morte, tá bom? Então, a morte, o pecado. Então, ela fala que as criancinhas eles já são salvas, é delas removida essa maldição. Só que a maldição aqui significa algo permanente, tá bom? Porque, por exemplo, Adão trouxe a morte, então, se das criancinhas fosse removida a morte, elas não morreriam, e não é isso. Cristo livrou elas do efeito da morte eterna, do efeito da morte que não vai haver uma ressurreição. Então, todos vamos ressuscitar. Na verdade, né, da morte física, todas as pessoas foram livres, né, por meio da ressurreição. Bom, não é que não vai morrer, nós vamos ser livres por meio da ressurreição. E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre essa maldição de Adão, explicar um pouquinho aqui, né? Inclusive esse título, você sabia que um dos títulos de Jesus Cristo, ele é chamado de segundo Adão, né? Então tem o primeiro Adão e o último Adão, né, que é Cristo. Vamos ver isso aqui, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante aqui. Diz assim, ó, pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Todos nós pecamos e todos nós morremos. Então ele está falando aqui, por meio de Adão, por meio de um homem, a morte entrou no mundo, tá bom? O efeito da morte, que é a morte física e a morte espiritual também, que é o pecado, o afastamento da presença de Deus. Então, por meio de Adão, entrou, né? Todas as pessoas entraram nessa morte aqui. E aqui diz, o qual é a figura, no versículo 14, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, está falando que Adão, ele é a figura daquele que haveria de vir. Então, no que Adão e Jesus Cristo são semelhantes e no que eles são diferentes, tá bom? Então, na semelhança aqui, é que por meio de Adão, todos morrem, tá bom? Ou seja, por conta da transgressão de Adão e Eva, todos morrem. Mas por meio de Cristo, todos vivem também, tá bom? Então, é o que a Escritura aqui em Romanos começa a explicar, ó. Versículo 15, nós estamos em Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz assim, mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morrem muitos, muitos mais na graça de Deus, que pelo dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele está falando só, aqui ele vai repetir essas coisas em outras palavras. Mas o que ele está dizendo é isso, porque a morte entrou por meio de um homem, também todos vão ser vivificados por um homem, ou seja, Jesus Cristo. Por isso que Cristo ele é chamado de um segundo Adão. Aqui a gente está em Romanos, mas lá em 1 Coríntios 15 também a gente vai ver Paulo falando dessa figura como Cristo sendo o último Adão, ou seja, o segundo Adão aqui no caso, tá bom? O versículo 17 aqui em Romanos 12 diz assim, ele está falando a mesma coisa, mas com outras palavras, para deixar bem fixada em nossa mente a questão do primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Ele diz aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio deste um, muitos mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, e reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Então, novamente, né, por conta da ofensa de um só homem, todos morrem, abundou, né, a morte. Mas também por conta da justiça de um único homem, que é Jesus Cristo, todos são vivificados em Cristo.
Versículo 19, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, assim como todos pecaram, o efeito da queda traz o pecado para nós, e por meio de Adão, e por meio de Cristo, veja só, por meio de Cristo, ele somente foi justo em todas as coisas, e por meio dele, todos nós nos tornaremos justos, tá bom? Aqui ele só está explicando essa relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo aqui, tá bom? Aqui ele não está falando na questão ainda de arrependimento, de batismo, essas coisas. Vamos aqui rapidinho para explicar melhor essa parte do primeiro Adão, o segundo Adão, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Olha aqui, a alma... Aqui quando fala que Adão foi feito alma vivente, ele foi feito do barro, e o Senhor colocou nele o fôlego da vida. Ele foi feito alma vivente, e por meio de Adão e Eva, criou-se toda a humanidade, tá bom? Mas por meio de Cristo, ele é Cristo, segundo Adão aqui, ele é espírito vivificante. Quando fala vivificante, é que dá vida a todas as coisas, tá bom? Então, por meio de Cristo, todos são vivificados. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Então, primeiro, a gente tem a queda, nascendo nesse mundo decaído, e escolhendo as coisas espirituais, nós vamos nos tornar mais espirituais. A gente sempre vai ver isso, essa coisa aqui, o homem carnal, o homem natural, e o homem espiritual dentro de nós também, como se houvesse uma briga, e nós devemos sempre escolher o espiritual, tá bom? Para nos achegarmos mais ao Senhor. E aqui diz, o qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestiais, tais também os celestiais, né? Então, as coisas terrenas vêm por meio de Adão, as coisas da carne, mas por meio de Cristo é celestial. Aqui diz, ó, versículo 49, nós estamos em 1 Coríntios 15, versículo 49 em diante, diz assim: assim como trouxe a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como eu tenho dentro de mim características terrenas, né, o lado carnal, o lado que quer fazer os desejos da carne, também tem o lado espiritual, de nós nos apegar. Dentro de nós também existe a divindade. Tá bom? É isso que ele está falando aqui. Nós temos coisas naturais, né, o homem natural, mas nós também temos nosso valor divino, tá bom? Atributos de Deus, tá bom? Dentro de nós também. Porém, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui, então, ele começa a falar, né, que aquele que é corrupto não vai se tornar incorruptível, né, justo, né, ele começa a falar sobre isso. Versículo 15, para finalizar aqui, só porque ele fala um mistério, né, porque aqui em Coríntios 15 ele fala sobre a ressurreição, na verdade. Então, ele diz assim, eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando de pessoas que não provariam a morte, mas conforme diz lá seriam no milênio, por exemplo, vai ser transformado num piscar de olho, né? Vai haver uma transformação, tá bom? Que é uma morte, mas é uma morte rápida. Quando ele fala que não haverá morte, é que não vai precisar enterrar a pessoa para a pessoa ressuscitar. Vai haver uma transformação ali no corpo da pessoa, tá bom? Então, aqui, finalizando o nosso estudo, eu peguei aqui, segundo Nef, capítulo 2, versículo 26 em diante. Porque aqui o contexto que Mormon está trazendo é justamente sobre o batismo de criancinhas, que é uma abominação. As criancinhas são puras, elas não precisam fazer nada para serem salvas no reino de Deus. Não dá para imaginar, até Mormon ele fala aqui, que quem pensa que a criancinha precisa de batismo para ser salva, né, está no fel da amargura, porque não dá para pensar que uma criancinha que não teve, né, um bebê, né, no caso aqui, chega e fala, eu não fui batizado, né,
E aí o Senhor, você não foi, então você não pode entrar aqui no meu reino, né? Sendo que é um bebê, não teve a oportunidade, morreu na tenra infância ali. Então vamos ver aqui, segundo Nef, capítulo 2, versículo 26 em diante. E o Messias vem na plenitude do tempo para redimir da queda os filhos dos homens, porque são redimidos da queda e tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmo e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande e último dia. Aqui ele está falando, né, que por conta de Cristo, todos nós somos livres. Ninguém, como diz na regra de fé, ninguém será punido pelo pecado de Adão, mas cada um pelos seus próprios pecados. Nós somos livres para escolher seguir ao Senhor ou rejeitar ao Senhor. Tá bom? Essa é a luta dentro de nós. E aqui ele fala que nós somos livres, mas eu achei interessante que ele fala aqui, né? Que nós somos livres para agir por nós mesmos, e não para receber a ação, salvo se for pelo castigo da lei. Ou seja, também não dá para ser livre para fazer o que quiser, mas não receber as consequências. Então, nós somos livres para escolher o que nós queremos fazer, mas as consequências vêm de acordo com o que nós fazemos. É isso que ele está fazendo aqui. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher o resultado. É isso que ele fala aqui. O castigo da lei vem, né? Segundo o mandamento dado por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne e todas as coisas que necessitam lhes são dadas. Aqui, quando fala que todas as coisas que necessitamos somos dadas, já que ele está falando aqui de escolha, de escolher o bem e o mal, eu acredito que ele está falando aqui da luz de Cristo que cada um tem para discernir o bem do mal, de escolher o que é certo, saber o que é errado, tá bom? O Espírito Santo também nos influencia, as Escrituras estão aí para nos orientar, a revelação diretamente de Deus. Então, todas as coisas que nós necessitamos nos são dadas. É isso que ele está falando aqui. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Então aqui está, né, essa explicação aqui, e é essa mensagem que eu quero compartilhar. As criancinhas, todos nós, e eu quando eu nasci também, eu nasci como se fosse um HD de computador novinho, novinho, sem pecado nenhum. Né? Ao longo do tempo, nós vamos amadurecendo e por meio de nossas escolhas a gente vai adquirindo o pecado na nossa vida. E por meio do batismo, por meio de nos apegar ao Senhor, nós vamos ser limpos por meio da expiação de Jesus Cristo. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.